Então, galerinha, até para eu terminar logo esse raciocínio aqui, e aí a gente faz as trocas de resenha com mais tranquilidade, porque esse aplicativo tem uma tendência a nos cortar por ter tempo curto, né, e nos dar essa graça, não muito de graça. Seguinte, como eu falei na outra aula, né, na outra parte dessa aula de desvendando um pouquinho, tendo aí um entendimento melhor, né, sobre como as diversas formas que a gente pode fazer para criar essa essa metodologia, essa reeducação dessa clientela que precifica o nosso serviço, que não enxerga o valor, e quando falo valor, lembre-se sempre, valor não é o valor dinheiro, R, cifrão, valor é quão valioso é o seu trabalho, os processos, a sua dedicação, o seu empenho, né, a sua entrega para aquela qualidade final ali de fato se tornar inquestionável. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica toda, seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja onde for, a gente precisa transmitir isso para a nossa clientela, e eis aí o desafio. Falamos na outra aula sobre identificarmos, sobre constância de criação da nossa identidade do negócio, e principalmente nesse desafio que é para quem é tudo no negócio. Não tem garoto propaganda, não tem campanha publicitária, é você por você mesmo. Então, criar algo autêntico, algo único que transmita essa relação de familiaridade, de proximidade, para justamente não acontecer, em alguns casos, de família, pessoas que dizem que são nossas amigas e amigos. Pô, cara, como é que é? Faz um descontinho aí, coisa e tal, pô, sou teu amigo, sabe? Esses tipos de momentos de vivência que você fala assim, então, cara, se você é minha amiga, meu amigo, minha cunhada, minha sogra, meu sogro, o que for, acho que é aí que você vai valorizar o trabalho. Não é porque, né, eu tô aqui. Tiago, Oi, fala eu aí. estava até falando sobre isso quando a aula, né? Eu estava falando sobre uma conhecida, né? Que hoje em dia ela é uma conhecida, mas na época eu tinha esse grau de amizade até então eu achava que era recíproco, né? E aí eu andando no Instagram, eu vi a foto dela com os amigos no, na Biblioteca Nacional e tinha uma guia junto com ela na foto, né? E ali eu entendi que não tinha, não era recíproco essa coisa, essa troca, né, que eu tinha com ela, dela divulgar o meu trabalho e eu poder, né, oferecer alguma coisa que fosse do interesse dela em troca. E aí ela postou a foto falando lá que coisou a guia, coisa e tal, sendo que o mesmo serviço que a guia estava prestando para ela é o mesmo serviço que eu presto, né? E, então aquilo dali me deixou bem magoada, me deixou bem triste, bem chateada. Eu entendo que ela tem o direito de chamar quem ela quiser para trabalhar, assim, ela tem o direito de chamar quem ela quiser para prestar serviços para ela. Só que, assim, desde o momento que você se prontifica em ajudar uma pessoa, eu acho que não seria justo ela chamar outra para fazer o trabalho que eu faço. Então, eu entendi que eu, em nenhum momento, a gente tinha uma amizade sólida e nem um interesse em comum. E aí, depois eu falei com ela, sem questioná-la sobre o profissional que ela pagou para fazer o passeio. Eu só falei para ela que a nossa coisa de, né, a nossa troca já não, eu já não faria mais com ela.
né? Falei para ela que eu não faria mais esse coisa com ela, essa, né? E, e encerrei o assunto e aí ela, acho que ela entendeu que o conceito e até ela mesma decidiu se afastar de mim e aí eu também me afastei. Porque, assim, a pessoa tem o direito de escolher quem ela quiser, mas desde o momento que ela não faça nenhum tipo de trato ou nenhum tipo de combinado com você. Fora isso, ela não faz nenhum tipo de... Ela, entendeu? Ela chama quem ela quiser, paga quem ela quiser para prestar o serviço para ela, mas não dessa forma, entendeu? O que foi feito. E aí eu encerrei o assunto com ela sem questionar o porquê que ela chamou uma pessoa para fazer o passeio com ela e os colegas e coisa e tal. Não achei que eu tinha que entrar nesse mérito, eu acho que a pessoa sabe muito bem o que ela faz. E aí eu só simplesmente falei para ela que a nossa coisa seria encerrado, que eu faria com outra pessoa. E foi isso. São duas coisas que acontecem nesse caso que você trouxe que tem que ter muita atenção para a gente, que principalmente para quem trabalha com, principalmente com serviços, mas não é só com serviços, tá, gente? É, minhas clientes no geral, que raramente é cliente homem, então posso falar com minhas clientes no geral, quando eu fiz um orçamento qualquer que seja, até então ali a única relação que nós temos é o quê? A pessoa quer um evento, eu coleto os dados, faço um contrato, aí beleza, é uma relação de cliente que até aí tudo bem, nada demais. E nunca tive problema de alguém quebrar contrato ou alguma dor de cabeça do gênero, como cliente. E aí, naturalmente, eu vou vendo se existe a possibilidade, de acordo com a forma que a amizade acontece ali, que aquela pessoa permanece cliente, mas gera um convívio, gera uma afinidade. Eu vejo se essa pessoa tem potencial de algum tipo de parceria. Por exemplo, a pessoa se comportar como uma promotora de venda não oficial. Aí começa a ficar delicado, porque se a pessoa literalmente não quiser, ou não entender, melhor dizendo, não entender que ela pode me divulgar por livre, e espontâneo prazer e satisfação, porque gosta do meu trabalho, então não, eu vou divulgar, vou botar nos meus status, enfim, mandar para as minhas amigas, beleza. Se ela não tiver esse entendimento de que ela quer mesmo, e ainda assim, mesmo tendo super empolgada, feliz, eu não vou te divulgar todo dia, que divulgue, claro, e não vou reclamar, mas a gente não tem nenhuma relação, nem que fosse de voluntário, ó, termo de voluntário, sou aqui a sua social media, sei lá, vou divulgar aqui nas redes e tal. Então, lembra sempre, até mesmo, sei lá, Suelen que vende salgados. A, a, a forma que Viviane com açaí, por exemplo, uma das formas que quem trabalha com alimentos, por exemplo, tem de criar ali uma relação de segurança, seja para uma parceria, de segurança em relação à vigilância sanitária, essas coisas todas, é o quê? Talvez a minha nota fiscal, ou comprovante de pagamento, entre outras coisas. Que Viviane sabe bem como é que é, a Suelen também, quem trabalha com comida sabe, principalmente. Eu imagino eu que vocês nunca tenham passado por isso, mas já souberam de casos em que às vezes você não teve a intenção, imagino que no caso de vocês não, mas a pessoa lá não teve a intenção, não foi de propósito, mas por algum motivo, se ela cai um micro pelo, de micro cabelinho na comida da pessoa, e ali bastou aquilo para ela dar um processo. A amizade acaba na hora porque a pessoa, sei lá, ficou revoltada e é isso. Então, quando a gente for trabalhar com situações onde não necessariamente seja que nem o meu caso, de cliente virar uma espécie de parceria de divulgação, por exemplo, que é uma das formas mais comuns de a gente fazer, fiquem atentas principalmente a os termos que vocês vão trabalhar em cima disso. Ó, quais são os termos? Quais são as condições? Está de acordo? Sim ou não? E na dúvida,
ou melhor, na certeza, façam um contrato de parceria, do tipo, olha só, se alguém esqueceu, quiser, qual foi e tal, por mais que você não queira levar para frente numa situação de frustração, de chateação, a gente não pode exigir de alguém que a gente não tem, por exemplo, uma relação de contrato trabalhista. Nem a pessoa pode dar gente. É do tipo, olha só, tá todo mundo de acordo. Na pior, ninguém pode falar nada e vida que segue, beleza? Aí, por conta dessa situação delicada, de para não dar um problema, e eu poder pedir com jeitinho, eu criei um, entre aspas, pacote fotográfico, aonde, quando a pessoa fecha comigo, eu já mando na sequência esse pacote e falo, olha só, inclusive, você por ter fechado comigo, participa dessa promoção aqui, ó. Todas as pessoas que você, a partir de agora, indicar e essa pessoa fechar, eu falar, fulano fechou comigo aqui, hein? Você vai ganhar tanto de cashback, uma coisa assim. A pessoa se sente recompensada, motivada a me divulgar. Mesmo assim, eu não posso cobrar uma postura de fidelidade, né? De troca. Olha só, é exclusividade, ó, é só comigo, hein? Porque eu não tenho um contrato de exclusividade, como, por exemplo, artista tem com TV, né? Com marca, essas coisas. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque senão a frustração pessoal ela acaba querendo vir à frente de uma situação onde, juridicamente falando, a pessoa não tem satisfação nenhuma nem você. Como você pode ser cobrado, chega assim, olha só, fulano, como é que é? Pô, a gente falou que ia fazer uma parceria, isso é, mas a gente não tem um vínculo. É do tipo assim, tá bom para todo mundo, legal, mas não é assim. Então, cuidado com isso. Isso vale para marca famosa, que tem gente que é mais famosinho e chega, pô, eu te divulgo. Quantas vezes as pessoas me ofereceram como pagamento, pessoa mais famosinha, tipo, famosinha, eu tô falando assim, essa pessoa, não, a pessoa tinha 2.000 seguidores no Instagram. Hoje em dia não é nada. Tem lá os nano influencers, beleza, mas há um tempo atrás, quando teve o boom disso de influencer, quem tinha 2.000 seguidores ativos era assim, nossa, a pessoa ia te divulgar, fazer os recebidos, aquele negócio todo e tal. E aí, não, pô, a gente faz um ensaio fotográfico e tal, eu te divulgo lá pra mesma galera, mas divulgação não paga boleto. A relação de parceria tem que ser mútua. Você ganha foto e eu ganho alguma coisa em troca equivalente. Se você não vai me pagar em grana, você tem que me pagar em alguma coisa. Porque a minha máquina é igual um carro, ela deprecia, ela gasta o uso, a rodagem. E as pessoas achavam ruim. Ou seja, eram aproveitadores, não era parceria. Ela ia fazer esse tipo de oferta para qualquer outra pessoa. Então, atenção, na dúvida, prepara bonitinho, no Canva tem modelo, no Google tem um monte, se for o caso, um contrato básico de parceria, olha só. Não precisa disso não, tá tranquilo. Tá tranquilo não, tamo junto, porque aí se alguma coisa não tiver legal, a gente vai lá e rescinde, mas isso aqui reforça a seriedade da nossa parceria. Nossa, que diferente. É, a seriedade da nossa parceria. É como a Carol, com o serviço dela, ela pode fazer isso, por exemplo, de algum tipo de termo, algum tipo de. Não sei se você fizer, Carol, legal, até interessante. Algum tipo de, entre aspas, contrato que a pessoa percebe. Ela já sabe, porque ela já foi pro teu atendimento ali, pro seu trabalho, ela já sabe da qualidade, da seriedade, aquela coisa toda. Mas se for o caso, você pode ter ali algum tipo de termo, de contrato, alguma coisa, onde se a pessoa tentar, talvez por algum histórico seu, né? Se a pessoa tentar qualquer gracinha, você, opa, aqui não. Olha, eu tenho aqui meu código de ética, eu tenho aqui o meu termo de responsabilidade de cuidado da vigilância sanitária, sei lá, para a pessoa pegar e não tentar fazer gracinha, porque senão não dá certo. Sim, um tipo de, né, de parceria, né, de estímulo à promoção, né, que se você trouxer alguém, né, o valor sai X, isso é legal, porque você aproxima alguém, tenta criar uma nova rede de contato que pode virar uma cliente, tem o contrato de parceria porque você está mexendo ali com, querendo ou não, com imagens mesmo que não apareçam pessoas, mas com imagens reais, e como que essa pessoa pode utilizar ou não essa imagem, e não tem problema nenhum nisso, não é desconfiança da outra parte. É mostrar, olha só, se o nosso trabalho é sério, por que que não, a gente não pode fazer um contrato de parceria? Tamo junto, é isso, pá. Então, isso pode funcionar muito bem, certo? Voltando aqui,
nem voltando muito, porque na verdade cai super bem com o que a gente estava falando agora. Coisas que podem provocar ou não essa relação de confiança, que é o comecinho daquela outra aula, que agora meio que bate, né? Para a gente criar essa autoridade de marca, para que e a autoridade de marca vai valer para quê? Para cliente, a autoridade de marca vai valer para parcerias, que a pessoa olhe para a gente, não queira se engraçar se for uma pessoa de caráter duvidoso. Se for uma pessoa que aí não tem nenhum mistério, você não vai ter estresse nenhum. Mas se for uma pessoa talvez que você não conheça muito, não é uma conhecida, um conhecido, então você tem ali um desafio de transmitir aquela seriedade até mesmo para a pessoa como se fosse um repelente. Pô, não vou tentar fazer pilantragem com o fulano, não, porque o fulano trabalha certinho, você trabalha legalzinho, então não vou criar onda, não. E aí, antes de fechar oficialmente, porque às vezes a proposta de parceria é tentadora, tem igual como você vai comprar no mercado, pechincha, pergunta se outras pessoas conhecem aquela pessoa, se é legal ou não fazer parceria, faz uma sondagem. Se a pessoa souber que você está sondando e achar ruim, nem começa a parceria. Porque se é uma coisa legal, correta, para trazer segurança para você e para outra pessoa, ela não pode estar reclamando de nada. Fornecedor vai ter também essa relação de, pô, será que eu vou vender para você, Carol, se eu não sei se você é uma pessoa confiável ou não, se você é boa pagadora ou não, e assim por diante. Lembra de uma aula que a gente falou sobre justamente isso. Aquele cenário que você tem uma cliente, muitas vezes, que paga muito bem, em termos de valor, né? Paga caro, no caso, por serviço caro, mas é enrolada para pagar, atrasa um mês, 2 meses, sei lá. Aí você fica meio assim, pô, tira essa pessoa da minha agenda ou não tira? E tem aquela fulana que só faz o miudinho, o serviço mais barato, mas está toda semana no teu salão, faz bonitinho e tal. E aí você, poxa, ela podia pagar o serviço mais caro, porque ela é boa pagadora, é bom caráter, mas não faz o serviço caro porque ela acha que é caro, então só quer só o basicão e olha lá. Então a gente vai filtrando essas pessoas. Uma forma, além de filtrar para gerar confiança, e quando a gente gera confiança, o que acontece? A gente novamente mostra o valor do nosso produto, o valor do nosso serviço. Por exemplo, quando eu falei na outra parte da aula sobre criar essa marca pessoal e do negócio, esse personal branding, como a gente pode falar, essa, como se fosse uma publicidade, uma personagem que vai andar por aí, você pode pegar características pessoais suas. Meu exemplo, Thiago, quem me conhece não só trabalhando, seja para fotografia, para mentoria de negócios, eu beiro antipatia. Eu sou extremamente seletivo e conservador em relação a abrir as portas para conexão. Porque se não tiver, né, alinhado, se não tiver encaixado com o que eu quero de positivo para o meu negócio, a pessoa pode ser a mais uau que for. Não é assim que funciona. Não, 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 não é assim. Porque eu sinto que eu não estou levando, não tá, que não tá igual, que a pessoa está tentando tirar vantagem de alguma forma. E ela fala, não, não é assim, eu acredito nisso aqui. Não, mas eu também não, mas aí a gente precisa, né, construir essa relação. E aí pode ser o quê? Como é que se constrói essa relação? Pode ser várias conversas, reuniões de videochamada, vai vendo daqui um tempinho ver como é que funciona, para que você consiga criar uma personalidade do seu negócio única, aquele negócio que a gente falou na outra aula, né, das pessoas olharem para você, seja cliente, seja parceria, poxa, eu vou fazer parceria com fulano porque me passa segurança, me passa ser uma pessoa honesta, me passa ser uma pessoa séria, blá blá blá. Enfim, como cada pessoa vai se lembrar da gente. E aí a gente começa a se diferenciar nesse círculo nosso. Outra coisa importante que vai gerar esse reconhecimento tão desejado e a gente não ter dor de cabeça com pessoas duvidosas é como que a gente filtra essa rede nossa próxima. Todo mundo que está na sua rede, no seu Instagram, no seu WhatsApp, é cliente em potencial para você? Repetindo o que eu falei na outra parte da aula. Quem nunca já passou pela aquele experimento científico, né, de que família e amigo, que muitas vezes são as primeiras pessoas que pedem desconto ou não querem nem pagar. Então você pega, olha só, não, aqui é assim, aqui é assim. Para você transmitir que a sua marca ela é eficaz, que ela compromete, que ela, né, entrega aquilo que ela promete, que
Você está cada dia se formando, né, se dedicando, estudando para ser uma pessoa que entrega uma qualidade cada vez mais elevada. Você estuda para ter um bom vocabulário, para falar bem com todo tipo de cliente, seja o mais formal e o mais informal, seja para você não escrever, não escrever errado, por exemplo, de uma maneira que a pessoa consiga compreender e você tenha um bom atendimento ali, fechar a venda o mais rápido possível, porque você também pode perder muito tempo que você está no atendimento. E aí a gente já entra na questão da comunicação. Uma boa comunicação consistente, uma comunicação que gere aquela vontade de estar falando com você, de marcar com você, de você ser atendido por você, passa por você saber se posicionar bem, você conhecer bem do seu produto, do seu serviço, por você saber, como eu falei, falar bem. Costumo falar sempre, aqui com vocês, eu falo numa linguagem muito mais acessível, vamos assim dizer, porém eu quase não uso gíria. Eu tenho uma turma de 8 às 10 de marketing online, de 4 às 6 de marketing também online e de 6 às 8 de gestão de pequenos negócios online, tudo de São Paulo. A pessoa mais velha deve ter 22 anos. Com essa galera, é a resenha raiz. É gíria, é zoeira, é falação, enfim, né? É uma série de coisas, a gente vai falando, é outra dinâmica, é outra pegada. Mas eles entendem, tem um ritmo diferente, sabe? Tem um tempero ali, tem um negócio ali. Então, eu vou falar de análise SWOT, de a galera olhar para sua vida e ver o valor do que ela está falando, do discurso. Por exemplo, eu tenho nessa turma que eu dou aula aqui antes de vocês, tem duas alunas em particular, elas entram, que lá, assim, registra a presença na entrada, no chat coloca lá e na saída, além de entrar no sistema. Então, tá lá, né, a presença registrada. Elas entram, colocam a presença. Agora, depois de quase 2 meses de curso, que elas estão falando, sei lá, um boa noite, né? Para além do botar presença. Ela chega lá, bota a presença de entrada e coloca, né, o boa noite. Aí, na hora de sair, pessoal, pode colocar a presença no chat aí. Boa noite. E aí eu sutilmente venho falando, gente, pelo menos quando você vê a mensagem do professor, fala, entendi, professor, porque eu não tô, não sei se vocês estão aí. Ainda mais porque a galera está em outro estado, né? E aí elas vão respondendo pouco a pouco. Porque elas vão precisar entender de quando elas, amanhã de manhã, sei lá, elas vão para um mercado de trabalho, que a gente aqui já é bem mais vivido, sabe como é que é. Querendo ou não, elas precisam se comunicar melhor. Se comunicar melhor não é ser tagarela, não é falar muito. É a escuta ativa. Um fala, o outro escuta, mas quando fala escuta não é só tá, fala aí. É estar atento, interessado no que o outro está falando. Se vai ser gerente, se vai ser a chefia, enfim. Então, elas estão tendo um estágio não oficial quando estão tendo aulas comigo. A necessidade, como eu falei, de como falar, né, o vocabulário, o jeito que eu falo com os meus amigos e tudo mais, de maneira bem mais informal, mais zoeiro, xingando, palavrão, pá, o que for, eu nunca que posso falar com um cliente meu, e nem com vocês, que são meus alunos, só num momento informal. Então, assim, a gente que acabou a aula, a gente está numa videochamada tipo resenha, happy hour, sabe? Aí a gente pode ser mais à vontade, a gente não está no momento da aula. Mas se eu estou em aula ou estou dando uma mentoria, o que for, vocês vão ver outra pessoa. Alguns aqui já viram, algumas aqui já viram essa outra pessoa mais séria, mais cadenciada, mais concentrada, porque a maturidade ele pede. O cliente, se for novo, então, eu não posso sequer dar o mínimo do mole. E fulano fala do jeito estranho, gostei não. Por exemplo, eu tive um cliente aqui, estou esperando a resposta dele, inclusive, ele é de São Paulo, me achou no Google. Achei interessante, porque ele está vindo para cá, para o Rio, acho que agora em julho, com a família, passar uns dias de férias e tal. E aí jogou no Google, fotógrafo, Itaguaí, Costa Verde, e me achou.
É mal barato, eu não pago anúncio, essas coisas, então, né, palavras-chave, né, ele achou. Aí eu perguntei e tal, explicou bonitinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boas-vindas. Como posso ajudá-lo? Como eu posso chamá-lo? Se eu tenho alguma preferência? Papum, daqui a 2 semanas, se ele estiver falando bem de boa, aí eu tô já reagindo aos stories dele, né? Falando, nossa, que bacana, uma coisa mais pessoal, criando ali uma proximidade sem forçar a amizade, sabe? Aí daqui a 3 semanas a gente tá tomando cerveja junto, que seja. Uma coisa mais, né, próxima. Mas até então não posso. Então, se eu falo, por exemplo, com os meus amigos ou esses alunos de São Paulo, TMJ, VC, valeu, com esse cliente eu não posso falar assim, porque isso vai de encontro com aquela autoridade de marca que eu quero criar, com aquela seriedade, né, que eu quero passar. E seriedade não tem nada a ver com não ser humorado, né, de não rir, de ser uma coisa alegre e tudo mais. Por exemplo, a Viviane, quando fala do açaí dela, ou a Suelen, transmitem carisma, transmitem bom humor, sem perder a seriedade. Seriedade não é uma pessoa séria. Só sério, tá ali, sério, no rosto fechado, concentrado. Seriedade é de comprometimento, de compromisso, né, qualidade, assim por diante. Então, a gente tem que ter uma atenção é, muito importante nisso, porque, como eu já falei em algumas vezes nessas aulas aqui nossa, e falava em outras turmas que, né, muito que ficou marcado eu falar muito para a Suelen isso, né, de que tudo comunica, tudo vira conteúdo. Até você falando nada vira conteúdo. Até você, né, não falando algo, ou a pessoa tá falando com você, você tá, o cliente tá assim, oi, tudo bem? Eu queria fazer um orçamento com você. Aham, tá. E você tá olhando pro celular, para baixo, olhando para cima. Que, a não ser que você realmente não possa parar por qualquer motivo que seja, para. Para porque é importante. Pode ser uma venda que, na verdade, aquela primeira vendinha ali, né, mais ou menos, vai te levar a uma condição de você ter mais clientes, essa pessoa vai ser uma porta de entrada. E muitas vezes a gente não sabe disso. Então, ó, tudo isso, além de uma expressão do inglês chamada benchmark, que eu costumo traduzir para fazer fofoca, simples e crua, ou seja, quem nunca aqui já ouviu de pai e de mãe, ó, você vai lá na, lá no fulano lá, aí você vai até o final da rua e vê qual que é o mais barato. Pergunta lá o preço, tal, isso aqui. Aí o que for assim, 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 você compra. Você foi olhando cada barraquinha, perguntou quanto é, quanto vem, não sei o quê. Ah, é ali, ó, ali tá, tem cinco, vem 5 salgadinhos por tantos reais. Beleza, você fez uma pesquisa de mercado praticamente, isso é benchmark. Você analisou tudo que era de mais vantajoso, que era bacana, para poder ter ali, né, a melhor entrega possível. Uma linguagem mais sofisticada, fazer benchmark é você basicamente identificar as oportunidades de melhoria, olhando, né, os negócios da sua região, no Instagram, possíveis concorrentes, ver o que que você pode se inspirar de positivo e trazer para o seu negócio. Muitas vezes o que você precisa trazer é nada mais, nada menos do que a forma de falar. O que a Carol falou que está fazendo, né, dessa parceria com a social media, é justamente o que ela conseguir, né, comunicar melhor nas redes sociais aquilo que acontece no mundo do trabalho dela, ou seja, o comunicar o que, olha só, olha o que está acontecendo aqui no universo da Carol. E ela vai lá e comunica, porque ela tem uma pessoa que vai pegar essas informações e colocar numa linguagem qualificada, profissionalizada, e automaticamente isso qualifica ainda mais, né, a parceria que elas definiram uma com a outra. E aí a cliente vai perceber isso. Nossa, Carol, seu, tem alguma coisa diferente, não sei se é a sua roupa, se é o Instagram, não sei, tem alguma coisa que tá diferente. Eu vejo assim, tá falando alguma coisa. Pois é, então. E aí você pode até, né, contar. Olha, então, já tem um tempinho que eu estou me preparando, assim, assado, e aí você trazer essa clientela para, né, para conversa, que a Carol fez recentemente, para quem não soube, que ela fez uma, né, como fosse né, uma inauguração, mais do que inaugurar um espaço, é inaugurar essa comunicação nova. Olha, estou qualificando o meu trabalho, estou subindo de nível para você, minha cliente, fechamento aqui que está comigo, e ao mesmo tempo é como se você mandasse um recado.
Ou você que é caloteira, vacilona, que quer tirar vantagem e não quer colaborar com nada, fica bebê aí porque eu não vou dar mole para você, não. Eu quero trabalhar até meia-noite, 2 da manhã que for, mas com quem é parceira, com quem vale a pena, com quem isso, com quem me valoriza, com quem a troca é justa, com quem eu vou oferecer uma parceria, a pessoa vai retribuir e vai ter prazer de ter aquela troca. Isso tudo vai contribuir fortemente para aquela dúvida lá que a gente começou a responder na primeira parte da aula, que é começar a comunicar para a nossa audiência no Instagram, no WhatsApp, enfim, no atendimento que a gente está falando ali né, do orçamento, como que a gente consegue transmitir esse valor do nosso produto, do nosso serviço. É como se a gente falasse para cliente assim, cara, olha só, você sabe quantas horas eu me dedico ou me dediquei para fazer a sua unha desse jeito, para te entregar aqui um negócio, poxa, bonito, com cuidado, com carinho, não machucar sua mão, seu pé e tal. Sabe quantas horas eu estudei para poder ter ali uma técnica de rendimento onde eu não tenho desperdício de açaí e você recebe uma quantidade suculenta, saborosa? Sabe quantos trabalhos eu tive que fazer aqui na minha região para conhecer cada metro quadrado para poder ser uma guia de qualidade? Sabe quantos salgadinhos eu tive que testar a receita X, Y, Z? É como se você estivesse meio que desabafando, jogando todos os cachorros na clientela, só que você não vai fazer isso de fato. Não que você, entre aspas, não possa. No momento que você realmente perca a cabeça, você vai fazer. Mas tudo é o que você nem perca. Você só chega assim, olha só, cliente, esse aqui é meu valor, porque o A, B, C. Ah, mas aí, sei lá, vamos preparar então a cereja do bolo? A Carol certamente já está fazendo isso. Você pega ali umas 5 pessoas, talvez. Se você tiver mais, melhor ainda. Você pega 5 clientes suas, 5 clientes assim, de leve, pede para ela gravar um vídeo, ou ela fazer uma avaliação lá no WhatsApp mesmo, né? Digitar ali, e você falar assim: posso postar isso aqui lá no Instagram para as pessoas conhecerem mais, né, dos depoimentos de quem já fez um serviço comigo, que é a validação social, que é essa prova social. E aí, aquele cliente, né, sem vergonha, duvidoso, aquela parceria que tentou te passar rasteira, que não foi confiável, algo do tipo, você está mandando um recado: olha só, eu quero gente nesse nível aqui. Eu trabalho, me dedico para esse tipo de pessoa aqui. Fechamento aqui. Eu não quero gente que tenha outra personalidade, outro caráter, porque pode acontecer e vai justamente isso. Você ter uma pessoa, até então, fechamento, uma parceria, uma super amiga, sabe? Só que aí, né, quando chegou numa situação de dia a dia ali que começou a virar uma relação mais trabalho, vamos assim dizer, aí o jeito de tratamento mudou, ficou diferente, ficou esquisito, ficou, sei lá. Aí você começa a perceber que não tá legal, mas você tava levando na amizade, valorizando a amizade ali, né, ou algo do tipo, ou você é apenas uma pessoa de boa índole, mas achou que a pessoa ia fazer a mesma coisa e você não tem que achar nada. A pessoa não é seu funcionário, né? Você não é funcionário dela também. Então, tenham atenção a isso para justamente quando direcionar o que vocês fazem, o que vocês falam. Por exemplo, outra coisa importante aqui, já que a gente está faltando 2 minutos e meio praticamente, para não esquecer, porque me veio aqui na cabeça agora, isso é muito valioso. Se você tem um Instagram do seu negócio, ou que você lá nesse Instagram mostra as coisas do seu negócio, e quer postar, sei lá, que você foi lá na pizzaria no rodízio, faz um Instagram pessoal, mistura não. Por exemplo, raramente alguém vai ver uma coisa pessoal minha no meu WhatsApp, mas é raro, só se eu tiver muito sentido eu colocar. Eu tenho um Instagram só para isso, que raramente eu coloco também. Mas quando eu lembro de colocar, quando eu lembro. E eu faço fotos offline. Mas quando eu lembro. Por quê? Porque postar da minha vida particular não vai pagar boleto. E quem tiver que estar comigo, vai estar comigo. Eu não sou famosinho para ficar alimentando de informação. Então eu vou transmitir o quê?
aquilo que dá valor, né? Por exemplo, eu fiz o print aqui nosso, sei lá, fiz um print nosso, e aí automaticamente eu pego essa imagem, aí sim eu coloco lá no Instagram, e como quem viu que eu coloquei bem cedinho hoje, turma um tal hora, 2 tal hora, 3 tal hora, 4 tal hora, vou até às 10 felizão. Coloquei isso, 2 pessoas me mandaram mensagem. Uma para saber que tipo de aula que eu dou e a outra aonde que eu dou aula. Aí, opa, vamos conversar. Vai que rola aí algum tipo de parceria, de serviço e tudo mais. Então, né, eu vou comunicando essas coisas para ter essa relevância. Aqui, ó, Carol mandou assim, ó, tá vendo? Claro que não deve haver exageros, mas para se conectar com o público tem que ter pelo menos 20% de vida pessoal no Insta. Coisas pontuais, exatamente. Você vai colocar ali. Eu falo isso muito para a Sueli sabe disso. Coisas ali, entre aspas, da sua intimidade assim, que é do offline, sei lá, você tá indo na feira, sabe? Tá indo na feira comprar lá, não é nem por coisa de trabalho. Ali você se conecta com uma coisa mais familiar, com uma coisa mais, meninas, olha só, não sei o quê. E aí você expõe com intenção, né, com sutileza. Meninas, eu não sei a que momentos que essa aula vai acabar, que os corte maroto, mas se cortar, eu não quero que corte no meio do raciocínio. Certo é, eu, né, posso tirar mais dúvidas sobre essa ideia do que nós estávamos falando aqui, né, de transmissão de valor e de preço, de cliente interesseiro, essa coisa toda. Mas para a semana que vem, a gente vai conversar mais sobre isso também, de criar